Olá, meu nome é Kevin, bem-vindo à minha vida. Hoje a gente vai falar sobre por que não estamos encontrando jovens na igreja, seja homem, seja mulher, no caso. Bom, eu visitei minha antiga igreja recentemente, de quando eu era criança, e eu fiquei chocado, simplesmente, que é uma igreja de velhos. E eu não falo isso para desmerecer algum tipo, mas realmente, todas as crianças que eram da minha idade e hoje jovens, não estão mais lá. Elas saíram, simplesmente. Ou foram para outra igreja, ou foram para o mundo em si, realmente. Tem gente que já está grávida, de 3 pais diferentes. Tem gente que se perdeu nas drogas, enfim. Eu queria falar um pouquinho de alguns erros que eu vi no caso, né? E por que levaram eles a isso. Alguns erros da igreja em si e que levaram as pessoas a isso. O primeiro erro que eu vi muito é a questão da igreja não ter um plano para jovens em si. Eu não estou falando um plano ministerial, um plano que realmente você vai aprender sobre Deus e sobre questão teológica, enfim, tudo mais, mas sim uma questão de carreira em si. Então, quando o jovem está nessa fase de 15, 16 anos, no ensino médio, ele está preocupado com questão de vestibular, está preocupado com questão de namoro, questão de vida profissional também. A igreja perde esses jovens, justamente porque eles não estão preparados para isso. Não estão preparados, por exemplo, para entender. E muitas vezes o jovem vai estar mais preocupado com conseguir uma bolsa na faculdade porque a família dele não tem condições de pagar, do que propriamente viver a igreja de segunda a domingo, segunda a segunda, sem folgas e tudo mais. Então geralmente é cobrado desse jovem uma atividade que vai além do que deveria ser esperado para ele e que é além das atividades que ele deveria estar exercendo naquele momento, seja estudar para o vestibular, seja fazer um curso técnico, enfim. Com isso, ele vai ser um jovem que possivelmente ele não vai conseguir uma faculdade muito boa, ele vai ser um jovem que não vai saber que curso ele quer, depois ele vai fazer um curso que ele não quer, numa faculdade que não muito boa, e não vai conseguir trabalhar na área, vai ter literalmente uma vida que ele odeia, e vai viver a vida assim. Qual é a questão? Se começou lá com 16 anos, que ele estava sendo cobrado, vai chegar nos 20 e poucos dele, e ele vai continuar sendo cobrado, só que agora por outras coisas. Ele vai ser cobrado, por exemplo, pra ter um relacionamento, pra já pensar em noivar, casar, ter filhos, e aí vem diversas outras coisas. Vem que, muito possivelmente, as mulheres não, se for homem, né, as mulheres não vão estar interessadas nele, ou se for mulher, simplesmente uma mulher fala assim, olha, esse homem não está bom o suficiente pra mim. Eu me esforcei muito, e eu acho que eu mereço alguma coisa melhor. Gera jovens incompatíveis com a realidade. Outro ponto extremamente importante, a questão do mundo estar entrando na igreja. Veja, eu não estou falando sobre rap gospel ou alguma coisa assim. Eu estou falando de atividades mundanas estarem sendo colocadas dentro dos cultos justamente para manter esses jovens. O problema disso é que você não consegue entender a base do evangelho, que é, eu sou um merda, eu sou um bosta, e eu não tenho direito à salvação. Eu sou literalmente nada. E a única forma de eu ter um mínimo de esperança é porque Deus teve piedade de mim. E quando você tira essa base do evangelho, simplesmente não sobra nada. E como explicar isso, por exemplo, com um jovem que ele não é nada, que ele tem que renegar as vontades dele, que mesmo se ele for homossexual, ele não vai poder ter práticas homossexuais, por exemplo, sendo que literalmente todas as vontades mundanas dele estão dentro da igreja nesse exato momento, e que ele pode fazer agora porque se chama gospel. Juntando isso com a questão das redes sociais, em que você precisa estar com uma validação constante o tempo todo, e que você fica se comparando com seu amigo que teve mais curtidas que você no grupo dos jovens, é simplesmente uma receita para o fracasso, porque a igreja não formou os jovens adequadamente, no sentido de eles serem boas pessoas no futuro, não formou esses jovens adequadamente. Eles não têm capacidade agora para assumir as responsabilidades que virão depois, como, por exemplo, namorar, casar, ter filhos. Se eles chegarem a assumir isso, porque é muito provável que eles não sejam compatíveis o suficiente, que é muito mais provável que as pessoas não vão querer conviver com eles justamente por conta disso, é literalmente a receita para o fracasso de toda uma geração. Então, eu tenho visto muitos vídeos falando justamente sobre isso. Ah, mas falta os homens nas igrejas, mas também faltam mulheres. E não é questão de gênero, mas sim uma questão de simplesmente faltar jovens. Você não consegue mais pegar um jovem que tem uma perspectiva de futuro. E eu não tô falando o papo, ah não, porque na idade do meu pai ele já tinha 5 filhos e tudo mais. Mas assim,
Uma das coisas que eu mais odeio na minha geração é a ausência de vontade de vencer na vida. Eu não estou falando pra você ter um iate ou alguma coisa assim, mas sim você não se importar com nada. Você não se importa se você vai ter um carro, ou se você simplesmente vai ter até dinheiro para andar de ônibus, ou se você gostar de caminhar, ou tênis bom para caminhada em si. Mas sim, você não se importa com nada. E quando essa ausência de querer vencer qualquer coisa na vida, minimamente que for, ela acabou entrando completamente nas pessoas da minha idade. E isso é muito triste, porque é nessas horas que a gente consegue evoluir como pessoa. Você só vai pra academia e consegue o seu músculo, você consegue evoluir quando você chega até falha.